Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Copert trago as atualizações de clima para os próximos períodos. Neste momento, estamos passando por um período chamado de neutralidade climática, quando não temos influência de fenômenos climáticos como El Niño e Laninha. O fenômeno El Niño, que impactou a safra 2023-2024, chegou ao fim no mês de maio, e agora passamos por esse período de transição, sem anomalias muito acentuadas de temperaturas no Oceano Pacífico Equatorial. Porém, há um indicativo de resfriamento e as previsões continuam indicando que vai vir um laninha por aí, que ele deve se instalar nos próximos meses e deve impactar a distribuição de chuvas e temperaturas aqui no Brasil ao longo da primavera e verão. No entanto, se olharmos comparativamente em relação às previsões mais antigas, aos meses anteriores, a nova atualização da previsão probabilística para a ocorrência desse tipo de fenômeno, que saiu agora no mês de julho, ela está retardando um pouco mais a instalação do Laninha, está indicando que vai ser um fenômeno de fraca intensidade e de curta duração. Aqui neste gráfico, as barras em azul indicam a probabilidade para a ocorrência de Laninha, e elas passam a ser predominantes a partir do trimestre agosto, setembro e outubro, então entre o finalzinho do inverno e início da primavera. As previsões anteriores vinham indicando que o Laninha se instalaria antes, já no início do inverno. Algumas projeções indicavam também um fenômeno que podia ser de forte intensidade. Mas agora as previsões estão retardando cada vez mais a instalação do fenômeno, indicando que deve ser um fenômeno mais fraco, deve ter suas influências mais para o final do ano de 2024 e início de 2025, ou seja, durante o verão, e logo em seguida deve chegar ao fim, especialmente aí no início de 2025, já que no período de fevereiro, março e abril de 2025 há um indicativo aí para a queda da probabilidade de ocorrência de Laninha e já uma probabilidade muito parecida para a ocorrência de neutralidade. Então, tudo indica que o fenômeno deve perder força no início de 2025, logo em seguida chegando ao fim. Lembrando que o fenômeno Laninha tem como característica trazer risco de estiagem para o sul do Brasil e regularidade maior das chuvas para o norte e nordeste. Porém, esse fenômeno Laninha, sendo mais curto e com menos intenso, não deve ter seus impactos tão efetivos como a gente observou em anos anteriores, aí, como foi no período de 2020 para 2021, 21 para 22 e 22 para 23. Vamos acompanhar todas essas condições e vamos atualizando ao longo dos próximos boletins. Por enquanto, estamos com uma condição neutra, tempo muito seco no interior do Brasil, o que é típico da época do ano. Isso reflete num baixo nível de água disponível no solo em toda esta área central, aqui nessas áreas mais avermelhadas do mapa, e tem chovido de forma mais expressiva nas áreas onde é normal chover mais nessa época do ano. Extremo norte do país, faixa leste do Nordeste e ainda sobre a região sul, onde os volumes de chuva têm garantido altos níveis de umidade no solo. Isso tem contribuído para o plantio e desenvolvimento dos cultivos de inverno, com exceção do norte do Paraná, que apresenta um déficit de umidade um pouco mais acentuado, e isso dificulta o desenvolvimento do trigo. Agora, para os próximos dias, nós teremos algumas ligeiras mudanças no tempo sobre o sul do Brasil. Na segunda metade da semana, a passagem de uma frente fria deve trazer alguns episódios de chuva para o Rio Grande do Sul, mas esse sistema se afasta rapidamente para o oceano e não consegue influenciar as demais áreas do centro-sul do Brasil. Então, a maior parte do país segue sob influência de uma massa de ar seco, que vai garantir tempo aberto e altas temperaturas. Vamos ter uma grande amplitude térmica, mínimas muito baixas pela manhã e tardes muito quentes. Depois vamos acompanhar nos mapas de temperatura. E chuvas mais expressivas restritas apenas ao extremo norte do país. No período de 28 de julho a 1º de agosto, aí sim vamos observar uma mudança um pouco mais significativa. Um sistema que deve adentrar um pouco mais pela região sul do Brasil, trazendo chuvas que podem vir até com forte intensidade entre o norte gaúcho e sul paranaense. Aqui no mapa a gente observa umas manchas mais irregulares, mas poderemos ter alguns episódios mais fortes. E esse sistema deve avançar pela costa do sudeste, também proporcionando ligeiras mudanças no tempo sobre a faixa leste da região. No interior do Brasil, essa frente fria não chega a trazer muitos impactos na distribuição de chuvas, mas deve trazer oscilações nas temperaturas. E nas áreas mais ao norte do Brasil, pouca coisa muda. Tempo seco no nordeste, nas áreas mais ao sul aqui do interior da região norte, e as chuvas seguem concentradas na faixa norte, especialmente entre Amazonas, Roraima, norte do Pará e no Amapá. Quanto às temperaturas mínimas, destaque para um novo declínio previsto para a virada do mês de julho para agosto, acompanhando a passagem da frente fria do final do mês. Por enquanto, o que a gente observa são madrugadas frias, mas sem grandes oscilações, né? Sem temperaturas muito extremas. Agora, no período de 28 de julho a 1º de agosto, a gente observa uma queda mais acentuada nessas manchas em tons de lilás. As mínimas podem chegar aí a valores bem baixos, próximos até a 0 grau, nas áreas mais ao sul da América do Sul, inclusive em algumas áreas aqui, especialmente regiões serranas entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul aqui e Planalto Paranaense.
Quanto às temperaturas máximas, o grande destaque é o calorão nos próximos dias, que deve se intensificar, especialmente no Brasil central. Ao longo dos próximos 10 dias, poderemos ter temperaturas beirando os 40 graus. Então, essa condição bastante quente durante as tardes, temperaturas acima da média, combinada a uma condição de solo e pastagens secas, acentua bastante o risco para incêndios, e isso impacta bastante operações, especialmente na colheita da cana-de-açúcar. Além de trazer risco aí para queimadas em muitas áreas, também impacta bastante algumas áreas pensando em operações no campo, especialmente as áreas produtoras de cana-de-açúcar. Vamos acompanhar de forma pontual as expectativas para os próximos 30 dias. Em Cascavel, no Paraná, os próximos 10 a 15 dias devem ser marcados por tempo mais seco, com oscilações um pouco mais acentuadas das temperaturas aqui na virada do mês de julho para agosto. Não tem previsão de chuva, mas a temperatura deve cair bem, inclusive com uma mínima que pode chegar abaixo de 5 graus. Então, é um evento para ser monitorado, porque traz um ligeiro risco para a ocorrência de geadas. Na primeira quinzena de agosto, volta a chover, especialmente aqui do dia 12 até por volta do dia 20 de agosto. Tem uns 2 episódios um pouco mais intensos de precipitação previstos para a região de Cascavel. Já em Rondonópolis e Mato Grosso, não tem previsão de chuvas nos próximos 30 dias. O grande destaque é o calorão agora do final do mês de julho, início de agosto, com máximas que podem chegar ou até superar 40 graus. Então, aquele destaque para Mato Grosso de calor extremo agora na virada do mês de julho para agosto. Tem previsão para uma oscilação da temperatura na primeira quinzena de agosto, mas é uma oscilação não muito acentuada e depois volta a esquentar no final do mês. Na região de Correntina, na Bahia, também como é normal da época do ano, não tem previsão de chuvas significativas e as temperaturas vão continuar elevadas. As mínimas vão ficar em ligeira elevação e as máximas também bastante elevadas, principalmente aqui no início de agosto, com máximas aí chegando a 32, 33 graus, e essa é uma tendência aí para o final do inverno aqui no hemisfério sul. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Volto ao longo dos próximos dias com novas atualizações. Até mais!